O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu a dor. Larissa Oliveira tinha apenas 22 anos quando descobriu que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Há meses ela sentia uma dor aguda na barriga, próximo ao umbigo, que piorava a cada movimento. No início, achou que era apenas uma indigestão ou algum desconforto passageiro, mas quando a dor se tornou insuportável e um caroço começou a inchar, ela não teve escolha a não ser procurar um médico. O diagnóstico foi como um balde de água fria: hérnia umbilical estrangulada. O médico explicou que parte de seu intestino havia saído por um orifício na parede abdominal e estava preso, cortando a circulação sanguínea. Se não fosse operada com urgência, poderia haver necrose, infecção generalizada e até risco de morte. A cirurgia era necessária, mas Larissa não tinha plano de saúde, e o valor particular era astronômico. Seu salário como auxiliar administrativa mal dava para pagar o aluguel e ajudar a mãe, que era diabética e dependia de remédios caros. "Mãe, o que eu vou fazer?" chorou Larissa, segurando o laudo entre as mãos trêmulas. "Deus vai dar um jeito, minha filha. Ele nunca nos abandonou", respondeu Dona Maria, apertando sua mão com firmeza, embora seus próprios olhos estivessem cheios de lágrimas. Mas a fé de Larissa estava abalada. Ela havia crescido em uma família católica, mas há anos não frequentava nenhuma igreja. As orações que fazia em casa pareciam não ser ouvidas, e a cada dia que passava, a dor aumentava, assim como o desespero. Um convite que mudou tudo. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Larissa saía do trabalho exausta, que uma colega chamada Priscila a abordou. "Larissa, você tá muito pálida. Tá tudo bem?" "Não, Pri. É minha saúde. Preciso de uma cirurgia urgente, mas não tenho dinheiro", confessou, segurando as lágrimas. Priscila, que era membro ativo da Igreja Universal do Reino de Deus, olhou nos seus olhos com uma convicção que Larissa nunca havia visto antes. "Venha comigo amanhã à noite. Lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi milagres acontecerem no altar. Não custa tentar, né?" Larissa hesitou. Ela não acreditava muito naquela história de milagres instantâneos, mas o que mais tinha a perder? Naquela noite, enquanto tentava dormir com a dor latejando, ouviu a voz da mãe: "Deus vai dar um jeito." E algo dentro dela disse: "Vá." O primeiro passo na fé. Na quinta-feira, Larissa entrou pela primeira vez na Universal. O lugar era diferente de tudo que ela já havia visto. As paredes brancas, os bancos enfileirados, o som dos louvores vibrantes e, principalmente, a energia no ar. Havia pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras levantando as mãos, todas com o mesmo objetivo: buscar a Deus. Priscila a levou até a frente, onde um pastor jovem, de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. "Hoje é o dia da sua vitória", declarou o pastor, apontando para a congregação. "Deus não é Deus de meia solução. Ele é o Deus do impossível." Larissa sentiu um calafrio. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou, mas Priscila a empurrou suavemente. "Vai, Larissa. Deus está te esperando." Com as pernas trêmulas, ela se levantou. O pastor a chamou pelo nome, algo que a surpreendeu, e colocou a mão em sua testa. "Qual é o seu pedido, filha?" "Pastor, eu tenho uma hérnia umbilical estrangulada. Os médicos dizem que preciso operar urgente, mas não tenho dinheiro", gaguejou, e as lágrimas começaram a cair. "Hoje, essa doença não tem mais poder sobre você", declarou o pastor, ungindo-a com óleo consagrado. "Em nome de Jesus, eu determino a cura." A congregação começou a orar em voz alta, numa corrente de fé que parecia sacudir até as paredes. Larissa sentiu algo estranho, uma queimação no local da hérnia, como se uma mão invisível estivesse tocando ali. Ela caiu de joelhos, chorando sem parar. "Credo em Deus!" gritou uma irmã ao lado. "Glória a Jesus!" ecoou outro irmão. O pastor então a convidou para participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis traziam seus pedidos escritos e os queimavam em sinal de entrega total a Deus. "Escreva seu pedido, coloque na fogueira e não olhe para trás. Deus já está agindo", instruiu. Larissa escreveu com letras trêmulas: "Senhor, cura minha hérnia e me livra dessa operação. Eu entrego minha vida nas tuas mãos." Quando jogou o papel nas chamas, sentiu um alívio inexplicável. A aprovação e a persistência. Nos dias seguintes, Larissa voltou à igreja todos os dias. Participou das vigílias de madrugada, onde orações fortes de libertação eram feitas. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um peso, mas como uma aliança com Deus. "Quando a gente dá, está mostrando que confia nele acima de tudo", explicou o pastor em uma das reuniões. Larissa, mesmo com pouco, começou a separar seus 10%.
Não foi fácil, mas cada vez que depositava o envelope no altar, sentia uma paz que não entendia. Uma semana depois, durante um culto de quebra de maldição, o pastor chamou todos os que tinham doenças para serem ungidos. Larissa foi até a frente novamente. Dessa vez, enquanto o pastor orava, ela sentiu algo estalar dentro de sua barriga. Uma dor aguda, mas rápida, seguida de um alívio instantâneo. Pastor, acho que sarou, disse, tocando o local onde antes havia o caroço. O pastor sorriu, sabendo que algo sobrenatural havia acontecido. Louvado seja Deus! Agora vá ao médico e confirme esse milagre. O milagre confirmado. No dia seguinte, Larissa foi ao mesmo médico que havia lhe dado o diagnóstico. O doutor, cético, examinou-a e ficou em silêncio por longos segundos. Isso não faz sentido, murmurou, apalpando sua barriga. A hérnia sumiu. Não há mais nenhum sinal de estrangulamento nem inchaço. É como se nunca tivesse existido. Larissa não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, foi Deus. Ele me curou. O médico, embora não fosse religioso, balançou a cabeça, impressionado. Seja o que for, continue fazendo. Porque medicamente isso não tem explicação. A transformação e a lição de vida. Hoje, Larissa é uma testemunha viva do poder de Deus. Ela não só foi curada, como também viu sua vida financeira se transformar. Pouco depois do milagre, recebeu uma promoção no trabalho e conseguiu ajudar sua mãe com os remédios. Agora, ela é obreira na Universal, ajudando outras pessoas a encontrarem fé em meio às lutas. Eu aprendi que Deus não abandonou mim. Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo, diz ela, emocionada, toda vez que dá seu testemunho no altar. Sua história é um lembrete poderoso. A fé não é passividade, é ação. É ir à igreja mesmo quando a dor aperta, é dar o dízimo mesmo quando o dinheiro é pouco, é clamar a Deus mesmo quando tudo parece perdido. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são realidades para quem crê. E Larissa sabe muito bem disso. Afinal, ela viveu um. Larissa nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois de contar sua história pela primeira vez no altar, uma mulher se aproximou dela chorando. Era Dona Maria, uma senhora de 65 anos que lutava contra um câncer há 2 anos. Os médicos já não davam mais esperança, e a família estava desolada. Minha filha, você disse que Deus não abandona. Eu quero acreditar nisso, mas tá difícil, confessou Dona Maria, segurando as mãos de Larissa. Larissa sentiu o coração apertar, mas também uma força que não vinha dela. Lembrou das palavras do bispo na última reunião: Deus usa quem já foi usado por ele. Então, com firmeza, ela disse: Vem comigo, Dona Maria. A gente vai orar agora mesmo. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja. Larissa começou a clamar em voz alta, como tinha aprendido nas reuniões de libertação. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé. Pessoas ao redor pararam para observar, e alguns até se juntaram na oração. De repente, Dona Maria começou a tremer. Não de dor, mas de algo que ela mesma não conseguia explicar. Quando se levantou, seu rosto estava diferente, os olhos brilhavam, como se uma carga pesada tivesse saído dela. Eu sinto que tá diferente, exclamou, tocando a barriga, onde a dor antes não a deixava nem dormir. Naquela mesma noite, Dona Maria foi ao hospital fazer novos exames. O médico, espantado, chamou a família para mostrar os resultados. Os tumores haviam diminuído drasticamente. Em menos de um mês, os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação médica, admitiu o oncologista. Mas eu já vi casos assim com pacientes que começam a frequentar. Como é o nome mesmo? Ah, sim, a Universal. Dona Maria não só ficou curada como voltou a trabalhar em seu pequeno comércio. Hoje, ela e Larissa são inseparáveis na igreja. Toda terça-feira, elas estão juntas na campanha da fé, levando outras pessoas para serem abençoadas. Eu pensava que meu problema era só meu, conta Larissa, olhando para Dona Maria com carinho. Mas Deus usou minha dor para salvar outra vida. Isso é que é milagre de verdade, quando a gente vê que nada foi em vão. E assim, o que começou como um grito de desespero no fundo de um quarto se tornou uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Porque na Universal, ninguém é esquecido. Cada lágrima tem um propósito, cada batalha tem uma vitória, e cada história de dor pode se transformar em um testemunho de poder. Se Deus fez por mim e por Dona Maria, diz Larissa, sorrindo para quem ouve seu relato, imagine o que Ele pode fazer por você. Basta dar o primeiro passo. Naquela mesma semana, enquanto Larissa e Dona Maria compartilhavam seu testemunho no altar, uma jovem chamada Ana ouvia tudo com os olhos cheios de lágrimas.
Ela tinha chegado à igreja arrasada, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo, que já se espalhava rápido demais. Os exames eram claros. O tempo dela estava contado. Eu não queria vir, confessou Ana mais tarde, enxugando o rosto. Minha tia me arrastou aqui, dizendo que se Deus pudesse mudar a vida daquelas duas, podia mudar a minha também. Mas eu só pensava, por que comigo? Por que agora? Ela não sabia, mas Deus já estava trabalhando. Enquanto o bispo falava sobre fé que move montanhas, Ana sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Não era alívio, não era resignação. Era como se uma voz sussurrasse no seu coração, confie em mim. No domingo seguinte, ela voltou, dessa vez sozinha. E quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Ana hesitou, mas seus pés a levaram. No altar, enquanto as mãos eram impostas sobre ela, ela ouviu orações fortes, cheias de autoridade. E então, algo aconteceu. Foi como se uma corrente elétrica passasse pelo meu corpo, ela conta, os olhos brilhando. Eu caí no chão, mas não era desmaio. Era como se algo saísse de mim, algo pesado que me oprimia há meses. Na segunda-feira, Ana foi ao médico para mais um exame de rotina, só para confirmar o óbvio, como ela mesma dizia. Mas o resultado deixou todos boquiabertos. O tumor havia diminuído. Não um pouco, quase pela metade. Os médicos incrédulos pediram novos testes. Uma semana depois, outro exame. O tumor continuava encolhendo. Em menos de um mês, não havia mais sinais da doença. Eles não têm explicação, diz Ana, segurando o laudo médico como se fosse um troféu. Mas eu tenho. Foi Jesus. Foi a fé. Foi a universal que não me deixou desistir. Hoje, Ana está no altar quase todos os dias. Não para pedir, mas para agradecer. E para estender a mão para outros que chegam como ela chegou, sem esperança, mas com uma fé que ainda não sabem que tem. Se Deus curou meu corpo, imagine o que Ele pode fazer com a sua vida. Ela diz, olhando nos olhos de quem a ouve. O milagre não é só para quem acredita. Às vezes, é para quem tem coragem de tentar acreditar. E assim, a corrente continua. Larissa, Dona Maria, Ana, cada uma delas era um elo que Deus usou para puxar outro. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São respostas. São provas de que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. Você pode ser o próximo, sussurra Ana, como se compartilhasse um segredo. Basta vir, basta crer. O resto, Deus faz. Naquele mesmo domingo, enquanto Ana compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, um homem chamado Carlos entrou na igreja pela primeira vez. Ele não era daqueles que chegam com o coração aberto. Não. Carlos vinha arrastando uma dor que parecia não ter cura, o vício em álcool que já havia destruído seu casamento, seu emprego e quase sua vida. As mãos tremiam, o olhar era vazio, e ele só entrou porque um amigo, depois de muito insistir, o trouxe só para ver. Mas quando ouviu Ana dizer, basta vir, basta crer, algo dentro dele estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era só uma pontada de curiosidade, uma dúvida. Será que isso também pode ser para mim? Ele se sentou no fundo, de braços cruzados, como se quisesse se proteger do que estava sentindo. Mas quando o pastor começou a orar pelos que precisavam de libertação, Carlos sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Não chorava havia anos. Não desde que a esposa levou as filhas embora, dizendo que não aguentava mais ver o homem que amava se afundando. Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajude, ele murmurou, tão baixo que nem ele mesmo ouviu direito. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza que encheu seu peito como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Carlos sentiu as mãos pararem de tremer. Sentiu a cabeça clarear. E pela primeira vez em anos, sentiu fome não pela bebida, mas por algo maior. Por Deus. Quando o culto terminou, ele não saiu correndo como planejava. Ficou. Procurou o pastor e com a voz embargada pediu, eu quero ser livre. De verdade. O pastor sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse, você já deu o primeiro passo. O resto, Deus faz. E Deus fez. Uma semana depois, Carlos voltou. Desta vez, sem cheiro de álcool, com os olhos brilhando. Trouxe a esposa e as filhas. Elas não acreditaram quando eu disse que tinha parado, ele contou emocionado. Mas eu não bebi mais. Não senti falta. É como se algo dentro de mim tivesse morrido, e algo novo tivesse nascido. Sua esposa, desconfiada no início, agora chorava abraçada a ele. Eu não reconhecia mais você, ela disse. Mas agora, é como se o Carlos que eu casei tivesse voltado. E assim, mais um elo foi acrescentado à corrente. Ana, que estava ali, ouviu tudo e sorriu.
Você viu? Ela disse para uma moça que observava tudo de longe, com os olhos cheios de dúvidas. Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. A moça, que lutava contra uma depressão que a impedia até de sair da cama, sentiu aquelas palavras como um chamado. Talvez fosse a sua vez. Talvez, só talvez, ela também pudesse ser livre. Porque na Universal, os milagres não param. Eles se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente. Cada testemunho, um convite. E cada altar, um lugar onde o impossível se torna real. O que você está esperando? Carlos perguntou à moça, estendendo a mão. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E ela, tremendo, deu o primeiro passo. A moça se chamava Mariana. Havia meses que ela não sentia o sol no rosto, nem o cheiro da chuva, nem o abraço apertado de alguém que a amasse de verdade. A depressão a havia engolido como um mar escuro, e cada dia era uma batalha para respirar. Os remédios só adormeciam a dor, mas não a tiravam. Os psicólogos falavam, ela ouvia, mas nada mudava. Até que naquela noite algo dentro dela estremeceu. Quando Carlos estendeu a mão, Mariana sentiu um calor estranho no peito, como se uma faísca tivesse acendido onde só havia cinzas. Ela olhou para os olhos dele, olhos que antes estavam vazios como os dela, mas agora brilhavam com uma luz que ela não entendia. Se Deus fez por ele. Com as pernas trêmulas, ela se aproximou do altar. Não sabia orar direito, não sabia nem por onde começar, mas quando ajoelhou, as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, eram de algo que ela não nomeava há muito tempo: esperança. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Mariana nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas, eram palavras de poder. Em nome de Jesus, eu quebro essas correntes. Eu determino que a alegria do Senhor seja a sua força. Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, você é livre. De repente, foi como se algo pesado fosse arrancado de dentro dela. Mariana sentiu o corpo leve, como se pudesse flutuar. As mãos pararam de tremer. Os pensamentos escuros que a atormentavam há tanto tempo, aqueles que sussurravam que ela não valia nada, que nunca ia sarar, simplesmente sumiram. No lugar deles, uma paz tão grande que ela não tinha palavras. Quando se levantou, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais claros. Ela olhou para Ana, que chorava de alegria ao seu lado. Eu sinto que nasci de novo, Mariana balbuciou, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Na semana seguinte, Mariana voltou. Não só voltou como trouxe a mãe, que há anos pedia a Deus por um milagre para a filha. Quando a mulher viu Mariana sorrindo, abraçando as pessoas, cantando com voz firme, ela caiu de joelhos no meio da igreja. Senhor, eu não acredito. Minha filha está viva. E assim, mais uma família foi restaurada. Mais um lar que estava em ruínas começou a ser reconstruído. Porque na Universal, não é só uma pessoa que é transformada, é uma geração. É uma corrente que não para de crescer. Mariana hoje serve no trabalho de jovens. Ela conta seu testemunho com lágrimas nos olhos, mas agora são lágrimas de gratidão. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez por mim, Ele faz por você também. E toda vez que ela diz isso, alguém na plateia sente o coração bater mais forte. Alguém que achava que não tinha mais jeito. Alguém que, como ela um dia, está prestes a dar o primeiro passo. Porque os milagres não param. Eles só começam. O abraço que selou o milagre. Naquele mesmo instante, enquanto Mariana compartilhava sua história, uma jovem no fundo do auditório se levantou trêmula. Era ela, a filha que todos achavam perdida. Os olhos inchados de choro, as mãos marcadas pelas cicatrizes de uma vida errada, mas o coração finalmente livre. Mãe, sussurrou, e a palavra quebrou o silêncio como um raio de luz. Mariana virou-se devagar, como se temesse que fosse uma visão. Mas não era. Os passos hesitantes da filha ecoaram entre os bancos até que finalmente os braços se encontraram. Não houve palavras, apenas o choro que lavava anos de dor, o perdão que nascia sem explicações, a certeza de que aquilo era a mão de Deus escrevendo o final que só Ele poderia dar, a lição que fica. Milagres não são apenas curas ou ressurreições. Às vezes são filhos que voltam, mães que reencontram a esperança, e corações que, mesmo partidos, aprendem a bater juntos novamente. O que parecia perdido não estava, apenas aguardava o tempo de Deus. E quando Ele age, não há cadeia, vício ou distância que resista. Hoje, as duas servem lado a lado na igreja. A filha, que já foi escrava das ruas, agora ajuda outras jovens a saírem do abismo. A mãe, que já amaldiçoou sua sorte, hoje ora com fé inabalável. Se Deus devolveu o que eu mais amava, nada é impossível para Ele. Porque a história não acabou.
Ela só ganhou um novo capítulo, aquele em que a dor vira propósito, e o impossível se rende ao nome de Jesus. E se você está lendo isso pensando, mas o meu caso é diferente, saiba, Deus não tem casos perdidos. Só histórias que Ele ainda não terminou de escrever. E a sua pode começar hoje.